que vai ajudar o psicólogo a ampliar o olhar sobre o tema. A questão é ampliar o olhar. Essa é a ideia. Hoje a nossa convidada é a Jaqueline Ribeiro, psicóloga formada pela Faculdade Newton Paiva, com mais de 17 anos de atuação clínica, atuando principalmente com terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e supervisão clínica para psicólogos. Peraí, me conta essa história. Essa é uma conversa para quem vive a clínica por dentro, para quem atende, estuda e se dedica, mas às vezes sai da sessão com mais perguntas do que respostas. Jaqueline, antes de qualquer coisa, por que, na sua experiência, um psicólogo precisa de supervisão? Certo. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, né? Poder contar um pouco da história e desse tema de fundamental relevância que é a supervisão clínica. A supervisão clínica, na formação, na graduação, ela não tem a ênfase que ela precisava ter. Por quê? Porque uma supervisão clínica é a garantia, ou pelo menos um bom indicativo de garantia de sucesso no atendimento. Porque o trabalho do psicólogo, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. E como eu escuto histórias, eu crio um raciocínio clínico, eu traço estratégias, isso de uma forma solitária, a tendência a cometer erros, ela é maior. Então, a supervisão clínica é para ampliar o olhar sobre aquele paciente. Então, é condição sine qua non que todo profissional, né, todo psicólogo, ele tem que ter um supervisor. Assim como eu tenho a minha supervisora tem o supervisor dela. Isso não implica em grau de saber. Não é. Às vezes as pessoas acham que eu já sei a teoria, eu não preciso. Não é sobre o saber. É o olhar mais ampliado sobre aquele caso. Por isso, é de fundamental importância o trabalho do supervisor clínico. Boa, então, é aí que entra a nossa próxima pergunta sobre o tema. Em que momento deixa de ser opcional? Na hora que forma. Na hora que você resolve atuar. Então, né? Não é opção. Né? No meu entendimento e no entendimento de toda a rede de profissionais com os quais eu trabalho, não é uma opção. É uma condição. Né? Aí o que vai mudar? Eu posso ter uma supervisão semanal, eu posso ter uma supervisão de 15 em 15 dias, eu posso ter uma supervisão por mês, mas não é opção. Eu preciso ter. A periodicidade, sim. Eu posso aumentar, eu posso ter a cada mês, pode ser de várias formas, mas não é opção. Foi o que você fez? Foi o que eu fiz. Desde muito cedo. Eu procurava, na época, né, a idade, sabe como é que é, né? Não tinha essa coisa do online tão presente. Então, era muito difícil para a gente, porque a supervisão era como a maioria dos atendimentos psicológicos presenciais. E aqui em Sete Lagoas, logo que eu formei, realmente era restrito. Né? Não era uma coisa assim amplamente divulgada, mas eu consegui achar pessoas. E aí, mesmo pela internet, eu conseguia fazer algumas interações, não com a facilidade de hoje. Mas desde que eu formei, a supervisão, ela faz parte. 17 anos atrás, hein? 17 anos atrás. E aí vem a nossa próxima, que já vai linkar bem aqui. Olhando para a sua formação, o que realmente ficou como base do seu trabalho clínico, que você usa hoje na sua supervisão, você fala assim, isso aqui casa certinho para eu direcionar outros psicólogos. Primeira coisa que eu falo com os meus psicólogos, os meus supervisionandos: amor, acolhida, reparentalização. Porque eles vêm com muita questão querendo a técnica antes da técnica. Acolhida, amor, reparentalização. Porque se não tiver isso, não vai ter técnica que sustente. Então,
Eu falo que a psicologia a gente ama de verdade os pacientes. Eu amo os meus pacientes, do fundo do meu coração. Mas essa técnica que você está falando, eu acredito que deve ser em qualquer área. Eu né, como Sim. na minha área, eu fico realmente procurando passo a passo. Isso. Para eu achar onde que eu estou errando. No caso da psicologia, onde é que eu não estou conseguindo achar o caminho. É esse mesmo? Isso mesmo. Falando a linguagem mais clara. Isso. Num primeiro momento é esse amor, acolhida, reparentalização. Porque se a pessoa nos buscou, não é porque a vida está 100%. A gente já tem que entender isso. É porque tem um sofrimento e uma dor. Acolha a dor. Primeira coisa. Depois, a gente vai... como que a supervisão ela funciona? A pessoa traz um caso, eu sempre... A premissa básica é essa que eu falei, esse acolhimento, reparentalização, esse amor. E aí eu pergunto, qual a dúvida? O que hoje, para você atender essa pessoa, te dói mais? É porque você entende que não está conseguindo evoluir? É porque esse caso impacta muito você e você também não dá conta de fazer? Qual a dor? Qual a dúvida? Então, na supervisão, não é uma coisa solta. Não é uma coisa solta. A pessoa ela vai contextualizar, mas ela vai trazer o que é. Por que você está me trazendo esse caso? Aonde que emperrou, aonde que travou, ou você mesma não está conseguindo lidar com isso. Então tem a dúvida da supervisão, que é a grande questão. Porque existe caso que é muito novo, nunca passou por esse caso, por esse momento. E é onde que você já entra com o seu saber, com a sua experiência. É um mentor, eu sempre falo que é um mentor, mas é uma supervisão. Porque a supervisão, ela é muito interessante, eu não sei se eu já posso falar sobre isso, mas já vou falando também. Lá. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, o psicólogo, ele não tem um caso para levar. Ele está em dúvida. E alguns têm até um pouco de vergonha de trazer um caso. Como se isso fosse, se ele fosse ser julgado. Não, ele não vai ser julgado. De forma nenhuma. Pode trazer qualquer caso. Eu não falei que para eu atender um paciente eu tenho que ter amor, acolhida e reparentalização? Com o supervisionando é a mesma coisa. Pois é algo que até eu tenho dúvida, porque da mesma forma que um paciente, que um cliente, né, não gosta de expor, né, porque a gente procura um psicólogo, a gente quer falar sobre o nosso caso, quer falar sobre as nossas travas, nossas falhas, nossos traumas. Quando um profissional vai procurar o outro, é também da mesma forma, né, já? Exatamente, e às vezes pior. Porque ele se sente menos. Ele não é menos do que eu ali naquele momento. De forma nenhuma. Ele já tem um olhar, muitas vezes, muito bem estruturado. Ele só está precisando expandir um pouquinho. E essa expansão, ela precisa ser para alguém que está de fora. Olha você, quando você olha, né? Eu sempre falo isso. Quando você coloca a mão aqui muito perto, você não consegue ver com clareza quantos dedos. Na hora que você afasta, você consegue ver. A supervisão é isso, é esse olhar de fora, o olhar de longe, que eu vou trazer para a pessoa. Muitas vezes ela já está muito bem encaminhada, mas ela está mais insegura, ela está com muito mais medo de estar errando, do que, na verdade, uma dúvida muito pontual. Mas tem também dúvidas pontuais, né? E aí, o que a gente faz na supervisão? Suponhamos que a pessoa não queira levar um caso. Mas ela tem uma dúvida na teoria. Porque a teoria, ela é robusta, ela é extensa, né? Eu queria falar sobre o conceito de modos na terapia do esquema, por exemplo. Eu não entendo bem. Já vamos entrar nesse aí já. Posso falar ou não? Pode, os gatilhos de apoio, né? Isso, eu quero falar sobre modos. Eu não sei direito o que é. Não tem problema. Então, nós vamos ter ali, naquele momento da supervisão, essa explicação. É como se fosse uma mini aula no início, nos primeiros minutos, do o que são modos dentro da teoria da terapia do esquema.
eu explico, pergunto se a pessoa compreendeu, peço para ver se ela consegue identificar em algum dos casos. Então, não precisa necessariamente ser um caso, pode ser um tema. Um tema que vai ajudar o psicólogo a ampliar o olhar sobre o tema. A questão é ampliar o olhar. Essa é a ideia, né? Seja sobre um caso, seja sobre um tema. Certo, nós citamos, né, na sua apresentação sobre os gatilhos, que é a formação que você tem, né, da psicologia, da formação em psicologia, especialização em sustentar a prática. Isso. TCC e terapia de esquema como base atual. Atual. Hoje eu supervisiono pessoas nessas abordagens. Por quê? A psicologia, como a medicina, ela tem vários vieses. Tem a psicanálise, que é um viés da psicologia. Tem existencial humanista, são várias as abordagens. Então, qual que eu me sinto habilitada a ajudar e a trocar com outro profissional? TCC, terapia do esquema, que é a minha preferida e é a minha paixão, né? Para adultos. Terapia para adultos. Outra coisa importante, quem atende crianças, eu não vou supervisionar. Porque a supervisão, ela tem que ser fundamentada na prática, na aplicação. Exatamente. Eu já atendi criança muito, mas eu atendi há muito tempo atrás, quando não existia ainda terapia do esquema. Então, eu não tenho habilidade e condição para poder supervisionar quem atende criança, né? E nem casal. Porque casal, é a mesma coisa, não estou usando, não é a mesma coisa. É adulto, mas é casal. É casal. Aí você não vai tratar um e um, você vai tratar a interseção daqueles dois. Não tem expertise para isso. Então, também não supervisiono psicólogos que atendem casal. A prática que te levou a fundamentar isso aí, né? Isso. Vamos lá. Em que momento, Jaque, que você percebeu que a clínica começa a mudar mais pela experiência do que pelo estudo? Olha que pergunta profunda essa. Mas essa é importantíssima. Gente, o estudo, ele é a base para você começar. Mas você não vai aprender a nadar lendo um livro sentado na beirada de uma piscina. Você não vai aprender a nadar lendo um livro como nadar dentro de um barco. Você vai aprender a nadar nadando. Você vai aprender a tocar violão tocando. Não tem jeito, né? Não tem como a pessoa não... É através da aplicação é que você torna excelente. Olha que negócio bacana, né? Olha que fala bacana. A gente consegue ensinar quando a gente está no campo jogando a bola. Exatamente. O técnico consegue ensinar, mas ele foi lá. Ele conseguiu, né? Ele jogou uma vez, ele já ele jogou. Ele continua jogando. Isso. Mas quando você está na linha de frente é diferente. É diferente. É diferente. Né? Então... Eu tenho uma história muito interessante que eu gosto de falar, até eu tenho uns números que depois eu vou até passar para a gente trabalhá-los, que eu gosto de... Eu sou um pouquinho dos números, eu gosto de umas planilhas de quantos atendimentos eu tenho em média no ano. Então, como eu estava fechando o ano passado, aí dá em torno de 600 e pouco, 700. Interessante, né? Achei que a psicóloga era só... Não. A psicóloga aqui, ela gosta de uma planilha. Aí eu tenho lá o atendimento em números. E isso me dá uma confiança maior. É como se fosse piloto horas de voo. Vamos lá. Você entra no avião. Aí o comandante com aquela voz mais... Eu sou fulano de tal. Eu tenho curso, não sei como é que é em Harvard. Eu tenho curso, não sei como é que é, não sei como é que é, não sei como é. Ele fica meia hora falando das formações dele e fala assim: esse é meu primeiro voo. Aí, outro avião. Eu sou piloto, eu me formei no lugar tal, fiz meu estágio. E esse é o meu 1000º voo. Qual piloto você entraria com mais segurança? Com certeza do 1000º voo. Exatamente. Porque é aplicando que você fica bom. Não tem jeito. Com né? certeza. Então, por isso que eu acho que é fundamental, né? Essa aplicação que eu tenho ao longo desses anos, não é pelo meu conhecimento técnico. Conhecimento técnico, gente, tem muita gente que tem formações em N.
Mas não é só sobre isso. É o conhecimento técnico e diário e diuturno, né? Ele não para. Mas o que eu mais me orgulho é, desde que eu formei, eu nunca fiquei um dia sem consultório aberto. Porque tem pessoas que formam, fica com consultório um tempo, depois para, depois... Não, eu nunca fiquei sem atender. Eu posso ter atendido menos tempo em determinada época, mas eu nunca fiquei sem atender. Faz total diferença. Sim. Vamos lá, né? A clínica que trava. Eu, no meu caso, né, eu sempre penso, ajudo uma mão para pular as pedras que poderiam vir, é o melhor. O que normalmente está por trás de um caso que trava? Me dá um exemplo. Eu sempre te peço exemplo, né, Sim, Jane? sempre pede. É bom, é bom. O exemplo é bom. Um caso que trava. A maioria é uma questão que bate de frente com algo muito pessoal do próprio psicólogo. Identifica. Sem ver, sem perceber. Às vezes de forma inconsciente. Trava. Que doideira. Demais. Por isso que a gente precisa ter... Por isso que a gente precisa ter supervisão. Entendeu? Então, um dos motivos é quando o caso em si... vamos falar dos esquemas. Que aqueles esquemas que o supervisionando traz, eles batem de frente com os seus esquemas. Ou eles abraçam os seus esquemas. Não, mas aí no caso também entra a questão do... É paciente que a gente fala? Paciente. Eu sempre confundo, é paciente, né? Exemplo, ele está me atendendo. Eu passo um caso e se identifica muito profundamente. Também. Trava. Porque aí não consegue... Você não consegue fazer o quê? Eu não falei pra você que a gente tem que ter um olhar ampliado? Sim. Se eu tô fusionada, eu não consigo ver. Se eu tô fusionada com o meu paciente, vamos lá, eu tô fusionada total com ele, eu não consigo ver. Mas não são todos os casos. Não mas são. Pode ser que isso seja... É um dos motivos. Não, mas pode ser uma grande maioria. A gente, no meu caso... E não sei, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, se eu estou leiga no assunto. Em relação a exemplo, eu já ouvi colegas minhas, né, falando assim, nossa, eu estava sendo atendido por uma psicóloga que não desenvolveu. Eu não consegui andar com meu... Eu não consegui... Eles falam curar, né? Curar, não melhorar. Não melhorei. Ficou a mesma coisa, não fez sentido. Aí é uma seara bem delicada, porque... É mais profundo, é um caso mais profundo, porque, né? Às vezes a pessoa, ela não entra em terapia. Eu já atendi pessoas, especificamente, um homem, um jovem, ele nunca entrou em terapia comigo. Aí ele nunca entrou. Ele chegava, sentava, ele criava um modo... Que não era ele? Para ele poder se proteger. Aí teve um dia que eu brinquei com ele, falei, olha aqui, fulano, vamos conversar nós dois. Você tá vindo aqui, nós estamos conversando, mas você nunca entrou em terapia. Vamos deixar O que é isso, já que entrar em terapia? Entrar em terapia é quando você de verdade desnuda, tira as proteções, que fala de coisas que você guardou durante tanto tempo e não conseguiu falar. Aí você esconde atrás daquilo. E chega no psicólogo e ele faz a mesma coisa. Como é que tá a vida? Maravilhosa. Como que foi a infância? Sensacional. Não, gente, ninguém teve infância sensacional. Não teve, gente. Se esconde. Não teve. Algumas infâncias mais sofridas, mas quem acha que teve uma infância sensacional, pode entrar em contato que nós vamos bater um papo. Não tem. Então, muitas vezes, o paciente não entra em terapia. Porque ele vai lá, ele não fala da dor, a dor. Peraí, mas isso é um caso agora, vamos pra curiosidade Tá. de quem vai ouvir isso aqui. Tá. Acho que vai ser a mesma. Quanto tempo que ele conseguiu ficar escondido, não entrar em terapia e você não conseguir extrair dele pra trabalhar? Na verdade, ele foi uns 2 meses. É muito tempo. Porque ele foi, mas é aquela coisa. Eu vim porque a minha esposa falou pra eu vir, porque o problema não sou eu. Ah, sim. Tá? O problema não sou eu. Pra mim tá tudo maravilhoso.
E aí chegou, aí quando eu começava a apertar ou ir para algum lugar, a cabeça doía. E teve um dia que eu virei e falei assim: tem uma Neosaldina, aqui. Toma, que todo dia, toda vez quando ele já ficava mais apertado, a cabeça doía. Aí eu falei: vou guardar uma Neosaldina aqui. Aí teve um dia que eu deixei uma Neosaldina, eu falei: tem uma Neosaldina aqui. Aí ele olhou pra mim e riu, aí foi o que eu falei com ele. Falei: olha, não, vamos esperar um outro momento. Vamos esperar um outro momento. Um outro momento volta e dá tudo certo. Então ele não deu continuidade com você? Não, eu pedi pra gente parar e seguir. Mas se ele precisasse de mim pra, né, contar um caso, pra qualquer outra coisa, eu tava à disposição. Mas ali não teve terapia. Nossa. Ali não teve terapia. Aí a pessoa, eu vou falar assim, que ele é ator. É. Ele é ator. Vamos lá, então, agora, olha, o dia a dia do real do consultório. O que você faz hoje que te ajuda a sustentar a clínica com mais segurança? 17 anos, né, Estudo e participar de grupos. Eu tenho 2 grupos que são fundamentais. Conforme eu falei no início, a psicologia ela é muito solitária. E sozinho, você vai até mais rápido, mas você não vai tão longe. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, hoje, como que eu consigo melhorar e me sentir cada vez mais apta com meus pares? Com os pares que eu faço supervisão e com os pares que eu faço, que eu tenho um grupo de um pessoal lá do Rio, que é um grupo master, que já passou por algumas etapas, então é um grupo master que encontra uma vez por mês para a gente tratar de assuntos de clínica, mas só assuntos mais elaborados e mais profundos. Então, hoje, para mim, isso eu não abro mão. Não abro mão. Sozinho não vai. Não tem jeito. E olha o tempo, né? Não tem jeito. Sua aí de experiência. Agora o tema mais profundo, que é a supervisão em si. Vamos lá. Vamos lá. Onde que a clínica destrava? O que a supervisão oferece que o psicólogo não consegue sozinho? Vamos para os exemplos, né? Que é sempre bom dar os exemplos. Você citou aí um caso, né, de um ator. Eu tô impressionada com o ator. Porque tem dia que a gente realmente não quer falar, mas o ator aí foi mais profundo. Foi né? mais profundo, foi. Mas aí existe casos onde que trava realmente, né? Você já atendeu vários psicólogos, né? Onde casos que se repetem. Você vê assim, nossa, esse aqui se repete sempre. E você vê que muitos deixam de buscar e não desenvolvem por conta disso. Onde que ele destrava? Tá. Hoje a gente tem uma gama de técnicas. Muitas técnicas. E os psicólogos, os mais novos, e a gente também, e os medianos, mas vamos pegar ali os recém-formados. Eles ficam muito ávidos com aplicar técnica. Eu tenho que aplicar técnica. Eu tenho que ter uma técnica em toda a supervisão. E nisso de aplicar a técnica, o objetivo mesmo, ele se perde. Porque hoje, o que eu percebo, que tem psicólogos tão colados no livro, querendo fazer exatamente as técnicas todas, que perde o olhar clínico sobre a pessoa. Então, vamos lá. O que eu vejo num atendimento e que a supervisão que ela é fundamental? Não é técnica sempre. Porque hoje, quem é do meio, é técnica para isso, técnica para aquilo, técnica para aquilo outro. Ficou muito. Nichar? Ou não? É técnica mesmo de técnica. De pegar o que aprendeu e tem as técnicas, trabalhar em cima técnica disso. Da cadeira, técnica, sim. As técnicas da teoria. Então a pessoa ela fica tão envolvida em aplicar técnica, que ela perde o essencial. Então, uma das coisas que faz ali o caso é destravar. Foi a pergunta, não foi? Foi essa a pergunta. O que faz o caso destravar? Primeiro, entender o que o supervisionante chega para mim. Ele vai trazer para mim, tem um roteiro de quem que é a pessoa, de que é o caso, o que é a queixa. E aí tem uma parte que eu acho que é fundamental. O que você já fez? O que você já fez? E o que você entendeu que deu certo e o que você entendeu que deu errado. Porque a gente já pega, a gente não joga tudo fora de forma nenhuma.
Eu vejo o que a pessoa fez, que deu certo, que teve uma adesão ou não, o que a pessoa acha que não deu muito certo. E a partir dali, nós vamos criar estratégias a partir do caso que a pessoa me traz, que é por isso que é tudo muito individual e muito focado na pessoa. Para a gente poder ver aonde que está a trava do negócio. O que não está deixando esse caso, o que não está ajudando esse paciente a melhorar. Né? É uma sabotagem do paciente, ele tá esquivando, ele está num protetor desligado, que é um dos modos da terapia do esquema, que ele vai para a caixinha do nada, e aí o protetor desligado faz isso. Ou ele vai, ou ele... A gente vai entender por que não está rompendo. Tanto no que diz respeito ao paciente, quanto o que diz respeito ao que o psicólogo já fez até hoje. Entendi. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Sim. Em relação a em descobrir isso, em relação a descobrir qual o estilo de cliente que quer atender. Criança, adulto, tem vários, né? Tem. É bom formar e já decidir? Não, demais. É o ideal, né? Nossa, demais. Porque você vai gastar menos energia. Porque eu vejo muitos profissionais, já tem assim, 4, 5 anos no mercado, é pouco perto de 17 anos da Jaque, mas que atende tudo. Mas, Érica, eu até compreendo. Quando a pessoa inicia, ela tem uma necessidade de 5 anos inserir. está iniciando, hein? Não. Mas quando a pessoa inicia, ela tem uma necessidade de inserir. E a melhor forma de inserção é atender criança. Por onde você começa? A maioria começa por criança, porque tem muita demanda de escola, tem muita demanda... Porque a criança vai, não é porque ela quer não, tá, gente? Quando os pais... Ou escola que manda. Aí, às vezes, o pai nem quer, mas a escola mandou, vai ter que ir. Então, Sim. é muita demanda infantil. Então, começa ali com criança e atende tudo. Só que isso não ajuda na qualidade. Não ajuda na qualidade. A qualidade é você especializar em um segmento que vai favorecer o seu estudo sobre aquilo. Então, eu atendo adulto. Já é algo que meu consultório não é preparado para criança. Eu não tenho que ter aqueles materiais todos de criança, né? Sem contar a literatura que é toda diferente para criança, né? Então, atender tudo, né? Cansa muito o profissional, né? Eu aconselho a pessoa. O ideal mesmo era nichar em uma coisa só. Por exemplo, eu já pensei, eu vou nichar em ansiedade. Foi o que eu pensei em uma época. Não sei o que aconteceu, eu caminhei por outros, apesar de que a ansiedade ela tá presente em todos. Mas o ideal é você ter um nicho. E um nicho bem específico. Eu não tenho um nicho específico, mas eu tenho pelo menos adulto. E que não é casal. Que já é um nicho. Que já é um nicho. Então, atender tudo, eu entendo que é um desgaste enorme e a qualidade do serviço prestado pode ficar comprometida. Porque ninguém dá conta de fazer tudo bem feito. Não dá. Você pode querer, você pode ter habilidade, mas você não dá conta. Então, né, pelo que eu estou vendo, está formando, vai em busca da supervisão? Isso. Para poder até orientar nisso. Orientar de como você identifica mais com o quê? Porque tem isso, né? Eu faço questão hoje eu posso fazer isso. Eu não atendo um paciente que eu não tenha afinidade. Hoje eu consegui. Mas eu já tive situações que eu tinha que o profissional sempre foi muito forte para mim. Mas eram pessoas que me demandavam uma energia muito maior. Mas bem lentamente, de uma forma bem profissional, eu consegui ir tirando, encaminhando, e a pessoa
na época, né, isso há muitos anos atrás, e deu muito certo. E hoje, com toda sinceridade, eu falo com você. Eu não atendo se bater de frente com valores que são inegociáveis meu, porque todo mundo tem, sabe? 1, 2 ou 3. Não dou conta mais. Então, a grande questão formou. Vai atender de tudo para poder ver o que que bate. E segue seu coração. Atende aquele público que você fica feliz quando você olha na agenda. Nossa, fulano, nossa, que bom. Não é frase clichê, não. Não atende, não. Por amor de Isso, verdade. por amor, gostando. É. E gostando do encontro. Porque se eu olhar a agenda e falar, nossa senhora, fulano, meu Deus do céu, cicrano. Nossa, esse aqui podia desmarcar. Porque tem demais, né? Muito. Então, segue o coração. E aí você vai achar seu público. Interessante, né, Jaque? Lá vamos nós, né, falar da mesma coisa. Todas as profissões têm isso, né? Tem essa questão. E o psicólogo não é porque está atendendo, não é porque está cuidando, não está acolhendo, porque não tem esse tipo de problema. Tem. Porque todos nós temos cláusulas inegociáveis na vida. Todos temos. Umas 2 ou 3. Temos 1 milhão que a gente negocia. Mas 2 ou 3 a gente não negocia. A gente pode achar que negocia. Sabe aquela conta no banco que você está devendo? Aí o banco te chama. Não, para resolver seu nome, vamos fazer aqui um boleto de 50 mil. E eu sei para poder... Não, vou assinar, vou pagar. Mas você não vai pagar. Então não adiantava negociar aquilo, porque você não vai dar conta de pagar. É a mesma coisa quando você faz coisas que ferem seus valores. Valores, gente. Não estou falando de valor certo, errado, valor cristão, não cristão, ético, não é nada disso. É valor da própria pessoa. E se ferir aqueles que estão lá na cabeceira, aquele primeiro, segundo ou terceiro, não insiste. Não vai ser bom nem para você e nem para o seu paciente. E não é justo com ele que está te pagando. Tá, deixa eu só dar 2 passinhos atrás aqui, que eu até esqueci de citar. Nós estamos com um tempinho bom ainda, né? Em relação a questão de o que levar, né, para supervisão. E você até citou em relação à planilha, que eu achei interessante, que vem da parte financeira. Então, assim, quem vai ser supervisionado por você pode incluir outras questões, não só de casos. Pode. Até porque eu tenho uma formação também que me ajuda muito, né, na área contábil. Então, eu consigo ajudar a pessoa a arrumar essa parte da vida dela. Tabela de preços, questões de imposto de renda, orientar. Olha, tem que ter um contador para ver se você vai trabalhar na pessoa física ou na pessoa jurídica. Na pessoa física você tem esse benefício se você fizer carnê-leão. Gente, eu tô falando isso porque eu tenho essa formação também. Então, isso... Não entendi nada do carnê-leão, mas tudo bem. Isso pode levar para supervisão. Por exemplo, já que eu tô querendo montar... Eu quero começar meu consultório. Ó, que beleza. Quero começar. Como é que faz? Aí nós vamos avaliar um co-work, nós vamos avaliar se é por dia ou se é por hora. Nós vamos avaliar, ajudar a pessoa a iniciar, porque é muita coisa. Os prontuários, nós temos obrigação de prontuários guardados por 5 anos, que o conselho pode pedir a qualquer momento, e você tem que ter a documentação. Então, são coisas muito sérias, né? Muito sérias, que estão por trás do bastidor. Ainda tem uma outra questão, né? Que é muito bom. Questão do individual, ou em grupo. Que eu também gosto. Tanto um como o outro, porque a dúvida de um me ajuda no meu andamento. Hoje, a minha supervisão é em grupo. Aqui eu faço. Aqui eu faço. Você profissional faz. Não, aqui eu aqui enquanto supervisionanda. Ah, tá. Né? Eu faço em grupo. E, gente, eu adoro o dia da minha supervisão. Terça-feira eu faço a cada 15 dias. Terça-feira, 2 horas da tarde, a cada 15 dias. É um grupo pequeno, agora são 4 pessoas. Mas é sensacional. Porque é uma troca que eu escuto o caso da outra pessoa,
Aí a nossa supervisora, né? Porque tem a supervisora do grupo. Aí ela faz os apontamentos dela para a pessoa e a gente pode colaborar com aquele caso também, sem contar que a gente leva aquele caso para a nossa vida. Então, a supervisão em grupo, ela é quando você entra num grupo que você sente pertencente, que você sente a vontade para falar, nossa, ela é muito boa. Ela tem um ganho muito grande, muito grande. Eu adoro a minha supervisão. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar sobre a supervisão? Olha, nós andamos bem rapidinho. Andamos, né? Bom, a supervisão, eu entendo. Condição não é uma condição, né? Ela precisa fazer parte do métier do profissional, do psicólogo, se ele quiser ser um psicólogo de excelência. Se ele quiser sair ali do morno, né? Se ele quiser transformar a prática clínica dele, a supervisão ela é fundamental, né? Seja individual, às vezes a pessoa ela não sente muito bem ali no grupo, né? Ela pode fazer individual ou em grupo, ou em dupla. Vamos supor que eu tenho uma psicóloga amiga minha, e eu fico muito bem com ela. Então eu vou juntar com ela e a gente vai fazer a supervisão com a Jaque. Ótimo. Porque o formato quem vai definir é a pessoa de acordo com o temperamento dela, como que ela vai se sentir ali. Mas eu não vejo outro caminho para você aprimorar a sua prática clínica se não passar pelo processo de supervisão. Certo. E é isso mesmo. Com a ajuda, vamos lá. Vamos falar do livro. Desse aqui, ó. Esse livro aqui nasceu do meu primeiro grupo de supervisão. Você tá pulando Maria Flor, mas não, dele, né? Esse aqui nasceu do primeiro grupo, do meu primeiro grupo de supervisão. E ele é técnico, né? Ele é o processo inconsciente de terapia do esquema, casos clínicos. Então, a minha supervisora, Adriana Santiago, que eu sou, assim, apaixonada por ela, uma das minhas supervisoras, a outra é a Alessandra, ela convidou alguns supervisionandos para serem coautores desse livro. E cada um levou um caso clínico. E aí nós escrevemos, mandamos para a editora fez todo o que precisava ser. E a gente fez o lançamento em 2023, me parece, eu acho que foi, no ano passado. Não. Foi 2023, lá no Rio de Janeiro. Aí nós fomos lá lançar esse livro. É um livro de casos clínicos. E surgiu através de quê? Grupo. Quando você me perguntou o que é fundamental para você, que eu falei assim, olha, meus pares, está inserida num grupo que você sente que é um grupo que vai agregar para você. Então, isso aqui foi de um grupo que surgiu, né? E outras coisas mais. E esse livro aqui, o caso clínico, ele ainda foi escolhido, o meu caso clínico, para eu apresentar num congresso lá no Rio Grande do Norte. Já podemos falar dele? Foi, né? Só um spoiler. É o caso da Sofia. A Doce Sofia. A Doce Sofia. Aí eu apresentei lá num congresso no Rio Grande do Norte. Então, o grupo, a supervisão, quando a gente não está sozinho, a gente só tem a ganhar. Tanto em conhecimento, quanto compartilhador, quanto ser acolhido na dor e o bem-estar, a melhora, né, do paciente, porque o nosso objetivo é esse, né? É fazer com que a pessoa que entra, que nos busque, que ela saia melhor, que ela viva de uma forma leve. Então, eu acho que a supervisão, no meu entendimento, não tem como não ter, né? Bom, esse aqui é o outro livrinho, né? Esse aqui é um livrinho, gente. Isso aqui foi o porquê que eu um dia quis ser psicóloga, né? Na verdade, a psicologia, para mim, ela não foi um curso. Deixa eu ver aqui, vou fazer psicologia. Não, foi assim não, né? A psicologia, para mim, eu nasci para ser psicóloga. Então, foi um processo muito, muito difícil para eu me formar, dadas as circunstâncias que eu vivia naquela época. Então, por conta disso, eu escrevi esse pequeno livro para quê? Incentivar as pessoas a não desistirem daquilo que elas acreditam que é o sonho dela.
né? Então eu não nasci para outra coisa, né? Eu adoro fazer isso. Estamos vendo. Você está vendo? Estamos conseguindo ver. Que bom. Jaques, encerramos, né? Mas eu queria que você deixasse aí uma chamada para ação, né? Uma CTA, como diz os marketing. CTA? Trem chique? Chique. Trem chique. Bem mineiro. Trem chique. Tomara que esse podcast chegue em pessoas, né, de outros estados. Conhecer que o mineiro também sabe acolher e supervisionar. Exatamente. Você já foi lá pro Rio Grande do Norte. Isso, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu fui pra lá, pra cá, pra lá. O negócio tá rodando. Olha só, então eu quero que, né, deixar aqui, nós estamos com um tempinho bom. Quanto tempo nós temos aí, produção? 5 minutos? Então, estamos ótimas, hein? Estamos ótimos. Olha, eu quero que você deixe aí a chamada para ação que, para o psicólogo que está travado hoje, qual que é a fala da minha Psi falou? Que eles precisam escutar agora. Então, essa é a chamada para ação. Tá. Sentir que tá travado, né, é uma das piores coisas para o profissional, porque coloca em xeque tudo ali e ele vai confrontar até com seus próprios esquemas, né? De fracasso, de defectividade. Mas quem nunca sentiu que um caso ele não estava evoluindo? Quem falar isso provavelmente vai estar escondendo uma verdade. Todos nós temos casos que em algum momento ele dá uma travada. Só que você não precisa passar por isso sozinho, porque ninguém precisa, né? A supervisão, né? Eu tô aqui para pegar na sua mão, para ver até onde você caminhou, a parte que você não deu conta de andar sozinho ou sozinha, para a gente poder passar junto. Porque isso é que é o importante. Não é a questão em si, gente, é como a gente passa, né? Puxando um gancho, o trauma, ele não é pelo fato que acontece com a pessoa, é como a pessoa passa por ele. Então, estar com o caso travado não pode ser o ponto aonde você deposita ali toda a sua dúvida. Eu não sou um bom profissional, eu não sou bom o suficiente. Não, você não precisa passar por isso, porque senão vira senão vira um trauma. Agora, se a gente vai junto, a gente vai desembolando, a gente vai vendo aonde os nós estão. Eu, de fora, consigo ter uma visão mais ampliada e a supervisão está aqui para isso. Está com o caso travado, está angustiada para atender uma pessoa, porque isso é muito importante. Toda hora que olha na agenda lá, nossa, fulano. Aí sente uma coisa assim esquisita, um negócio estranho. Tem algo aí também que precisa ser olhado. E na supervisão a gente consegue entender isso. É isso aí. Peraí, me conta essa história. Nós estamos com uma campanha já, que é no mês de março, o mês da mulher. Né? A mulher empreendedora, a mulher que busca, né? Busca o tempo todo o melhor para sua carreira e tudo mais. Então você acabou de abrir o Peraí, me conta essa história de março. Muito bem! É isso aí, produção? E a gente, sim, está muito feliz em começar, né? Com a nossa cliente. Exatamente. Com a minha psicóloga. Exatamente. E assim, esse podcast, ele vai dar início, né, essa campanha de março, vai durar a março inteira, nós temos outras convidadas, mas assim, fica aqui o nosso agradecimento, né, o Peraí, me conta essa história, fica assim, muito feliz, nós estamos assim, em êxtase, porque iniciamos com uma boa companhia, uma boa parceria. Tá eu agradeço demais da conta e eu sou uma pessoa, ainda mais no mês da mulher, né, eu sou uma incentivadora, né, eu sou uma divulgadora, uma multiplicadora de tudo que nós, mulheres, lutamos tanto para poder conseguir, né? E me sinto muito honrada de abrir, né? Vamos, que eu já tô ficando emocionada. De abrir, e acho que abriu com a pessoa que por exemplo, você, no meu entendimento, é uma das empreendedoras mais ativas, determinadas e resilientes que eu conheço. E cria toda hora, né, Jaque? E isso é para poucos. Pai. Isso é para poucos. E essa campanha nossa, estamos terminando. E essa campanha nossa, assim, ela vai trazer pessoas como você. Que bom. Que tá aí no mercado e tá querendo vencer sempre. Isso.
Não desiste nunca. Não, não, Não é não, só não, brasileiro, não, não. não, não diz isso não, não. Tem dias melhores, tem dias piores, né? Mas eu tenho isso aqui, ó, que é uma frasezinha aqui, ó, isso também passa. Isso aqui é para eu lembrar. Dias bons, eu tenho que olhar isso aqui. Isso aqui passa, então deixa eu aproveitar muito. E dias ruins, eu preciso olhar muito para isso aqui. Eu também lembrar que passa. Né? Então, acho que essa é a frase. Isso também passa. Finalizamos? Finalizamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Assim,